a parte tecnicamente vai conhecer isso? Pois bem, o juiz pode muito bem, numa audiência ou na audiência de conciliação, não é? Procurar extrair elementos que levem a esse requerimento. E mais, se o juiz entender que é um caso de tutela, ele pode nomear ali um advogado dativo para a parte. Seria bem melhor, e é bem melhor do que conceder de ofício. Nós não podemos admitir no nosso sistema, seja o CPC, seja a Lei 9.099, não é a concessão de tutelas de urgência de ofício. Isso causa um desequilíbrio no processo. Portanto, respondendo à pergunta, mesmo sendo informal o juizado especial, não se admite que o juiz conceda de ofício tutelas de urgência. Vamos à próxima pergunta? Vamos lá? Professor, como eu executo uma sentença do juizado especial cível? Essa é uma pergunta importante, porque é onde eu vou materializar, o meu pleito, né? Que adianta você promover uma ação, que adianta o juiz julgar procedente, você tem uma sentença nas mãos, se eu não sei como executar essa sentença? Como que eu executo? O porquê dessa pergunta? Importante. Essa pergunta foi feita pelo seguinte: nós temos no CPC uma inovação quanto à execução de título executivo judicial, que é o famoso cumprimento de sentença. A Lei 9.099, que é de 95, não prevê, claro, esse cumprimento de sentença. O que eu faço? Eu utilizo a regra anterior da Lei 9.099 ou aplico as regras do cumprimento de sentença? Aplica-se as regras do cumprimento de sentença. As mesmas regras. Eu vou cumprir aquela sentença nos mesmos autos. Não há necessidade de se promover uma ação de execução. Eu cumpro ali mesmo. E, a partir do trânsito em julgado, no caso de execução definitiva, o devedor tem 15 dias para cumprir a obrigação, tem 15 dias para pagar. Lembrando que esse cumprimento de sentença só se aplica ao pagamento de soma em dinheiro. A obrigação de fazer entrega de coisa não se aplica. Pagamento de soma em dinheiro. Trânsito em julgado, o devedor tem 15 dias para efetivar o pagamento. 15 dias. E se não pagar? Não pagou? Sofrerá uma multa de 10%. Sofrerá uma multa de 10%. 10%. E a partir da aplicação dessa multa, deverão ser penhorados os bens do devedor para garantir a execução. E só a partir desta penhora que o devedor tem direito a apresentar impugnação, não embargos, impugnação ao cumprimento de sentença. Tudo nos moldes do CPC a partir do artigo 475J. Tá? Lembrando que no juizado especial cível é interessante que o juiz profira uma sentença sempre líquida. Então, transitou em julgado, 15 dias para cumprir a obrigação. Entendido? Então, você pode aplicar sim o cumprimento de sentença. Vocês perceberam porque esse bloco é o meu preferido? São grandes perguntas importantes, de nosso interesse, de interesse geral. Tenho certeza você, que é leigo inclusive no direito, está gostando, está acompanhando, está aprendendo. Você que não, que está estudando, você que é advogado, quantas informações importantes, não é? Daqui a pouco nós vamos voltar. Sabe com o quê? O X da questão, o nosso terceiro bloco. Vamos responder aqui 2 testes. Não vai embora, hein? Até daqui a pouquinho. Agora o nosso terceiro bloco, o X da questão. Você vai acompanhar comigo os testes. Mesmo. São testes interessantes, são testes relevantes e muito relevantes. Eu espero que você realmente preste atenção, tá bom? Então, vamos lá. No juizado especial cível, não comparecendo o autor na audiência de conciliação. Já falamos sobre isso no primeiro bloco. No juizado especial cível, não comparecendo o autor na audiência de conciliação. Será decretada a sua revelia, reconhecida a renúncia ao direito, adiada a audiência ou arquivado o processo. Bom, decretada a sua revelia na alternativa A. Será que pode decretar revelia? Não, a revelia só pode ser decretada ao réu. O autor jamais é revel. Afinal de contas, ele que promoveu a ação. Dentro do juizado especial cível, o conceito de revelia é diferente do CPC. No CPC, é revel, o cidadão que não contesta, o réu que não contesta.
No juizado especial, não. É revel o réu que não comparece à audiência de conciliação. Esse é considerado efetivamente revel. E é claro, se na audiência de instrução, onde o réu deverá levar a contestação, se ele não levá-la, pode ser decretada revelia. Mas a princípio, revel é aquele que não comparece à audiência de conciliação. Né? A alternativa B, reconhecida a renúncia ao direito. Então, o autor não comparece à audiência. Será que isso equivale a renúncia ao direito? O que quer dizer renúncia ao direito? Vou admitir que ele pediu uma indenização. Ele não comparece à audiência. Será que isso é renúncia ao direito? Significa que ele não quer mais aquela indenização? Será que é isso que significa efetivamente? Não, é claro que não. Não posso encarar isso como renúncia ao direito em hipótese alguma. Não é? O simples fato de ele não comparecer não significa que ele esteja abrindo mão, entre aspas, daquilo que ele pretende. A C, adiada a audiência. Bom, esta alternativa poderia até mesmo ser admitida, porque no juizado especial, o juiz eventualmente pode adiar a audiência. Isto se, e aí que é importante em termos de concurso público, exame de ordem, isto se o autor justificar a sua ausência. Mas para que você possa assinalar uma alternativa como essa, dessa alternativa tem que conter a informação. Olha, a adiada audiência tendo em vista que o autor comprovou ou justificou a sua ausência. Tá? Como não tem aqui, fala apenas adiada audiência, é isso mesmo. Eu não posso assinalar, porque não vai ser adiada audiência. Salvo por esse motivo que eu acabei de colocar. Como não tem aqui, não posso assinalar. Portanto, correta é a alternativa D, arquivado o processo. Essa expressão arquivado o processo equivale à extinção do feito sem resolução do mérito. Tá? Lembrando que se o autor promover esta mesma ação por 4 vezes, na quarta vez, ocorre a perempção. Por quê? Porque nas 3 vezes anteriores o processo foi extinto por inércia. Ele não deu andamento ao processo. Então esse é o risco. Se o autor promove a ação 3 vezes e não comparece 3 vezes à audiência, extingue as 3 vezes sem julgamento, sem resolução do mérito, por inércia. Na quarta é perempção. Acabou. Não vai mais poder promover esta ação. Tá? Portanto, correta a alternativa D, que é de dado. Vamos à próxima? Vamos lá? Os recursos especial e extraordinário, 2 pontos. A alternativa A. Quando interpostos simultaneamente e admitidos, serão encaminhados ao STF diante da primazia da questão constitucional. Exige a sucumbência e a ofensa da decisão recorrida ao direito positivo para legitimar o recorrente. São admitidos também as decisões interlocutórias, bem como daquelas dos juizados especiais. D. Suspendem a execução do acórdão recorrido. Vamos ver a alternativa A. Importante. Quando interpostos simultaneamente admitidos, serão encaminhados ao STF diante da primazia da questão constitucional. Presta atenção. Quando os dois são interpostos simultaneamente, primeiro é julgado que recurso? Primeiro, em tese, é julgado o recurso especial. Portanto, primeiro vai ao STJ para o julgamento do STJ. Depois, negado o provimento especial, que nós vamos chegar ao STF. Essa é uma regra. Existem exceções? Existem. Mas o que eles querem aqui de você é a regra. Então, primeiro julga o recurso especial no STJ. Negado o provimento, aí sim vai ao STF para o julgamento do recurso extraordinário. Ok? B. Exige a sucumbência e a ofensa da decisão recorrida ao direito positivo para legitimar o recorrente. Muito bem. Primeiro, exige a sucumbência. O que é isso? Exige que a parte que recorreu é a parte que perdeu. Claro, é a parte que perdeu. Ninguém tem dúvida quanto a isso. É a parte que perdeu. Tá certo? Tá certo, sem problema algum. Perfeito. Não tem erro. Tá? Exige também a ofensa da decisão recorrida ao direito positivo. Perfeito. Há necessidade, nesses recursos, da chamada negativa de vigência, tanto à lei federal, no caso do recurso especial, quanto à Constituição, no caso do recurso extraordinário. Tem sim que existir essa negativa de vigência.
a lei não foi